adalimumab, vedolizumab. O seu nome é muito difícil, parece até um trava-línguas. Oi pessoal, meu nome é Yasmin, seja bem-vindo ao meu canal. Eu tenho doença de Crohn há 4 anos e o objetivo desse canal aqui é divulgar informação, passar todas as minhas experiências, compartilhar conhecimentos e divulgar, dar visibilidade às doenças inflamatórias intestinais. Esse aqui é o terceiro vídeo exclusivo para o YouTube e hoje vamos falar sobre os tratamentos que são mais usados nas doenças inflamatórias intestinais, no caso da doença de Crohn, que é a que eu tenho. Então, aproveita, ativa o sininho, se inscreve aqui no meu canal, hein? Bom, como eu já falei em vídeos anteriores, e se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e no meu canal, que eu vou deixar o link para você ir lá assistir, porque tem vídeos muito importantes, hein? Bom, embora não exista cura para a doença de Crohn e para doenças inflamatórias intestinais, no geral, existe a remissão, que é quando a doença está controlada, os exames estão normais, o paciente não tem mais sintomas. Então, o objetivo do tratamento, das medicações, é reduzir essa inflamação do paciente, que ele fique bem, tenha qualidade de vida e a doença entre em remissão. O tratamento é muito individualizado. O médico costuma avaliar o caso do paciente, ver quais são os sintomas dele, se ele tem outras doenças associadas, manifestações extraintestinais, qual é o nível da doença, se está leve, moderada ou grave. Então, isso é muito individual para cada paciente. Mas aqui nesse vídeo eu vou falar quais são os tipos de medicamentos, as classes de medicamentos mais usadas. Então, o primeiro tipo que eu vou citar aqui no vídeo são os imunossupressores, também chamados de imunomoduladores. A mais conhecida é a azatioprina. Tem também mercaptopurina e metotrexato. Nomes difíceis, né? Pois é, você vai ver quando chegar em biológico. Tem cada nome difícil. Mas vamos lá. Eles são medicamentos que regulam o sistema imunológico, ajudam muito na inflamação em si da doença e ajudam também a eliminar a dependência de corticoides. Eu vou falar um pouquinho depois sobre os corticoides, que também são medicamentos muito usados nos tratamentos das doenças inflamatórias intestinais. Bom, no caso dos imunossupressores, eles podem demorar de 6 semanas a 6 meses para fazer efeito. Isso também é muito individual e é sempre importante, quando você fizer seu tratamento, ter acompanhamento médico regular, periódico, e falar para o seu médico tudo o que você estiver sentindo. Se você sentir algum efeito colateral, de repente você pode ter um enjoo, não se sentir muito bem, então é importante você ir relatando isso ao seu médico. Porque se precisar, o médico pode ajustar a dose, ou então, de repente, o horário que você está tomando, ou então trocar a medicação. Então, é muito importante, qualquer que seja o medicamento que você esteja tomando, deixe seu médico ciente de tudo, anota tudo, inclusive suas dúvidas também, e pergunta tudo para ele. Bom, agora a segunda classe de medicamentos que eu vou falar, que é uma das mais usadas, que eu até dei um spoiler na classe anterior, são os corticoides. O mais conhecido é a prednisona. Quem nunca usou o famoso corticoide, hein? Eu já usei, inclusive, e me ajudou demais. Bom, eles costumam ter ação muito rápida e ajudam muito a regular, digamos assim, o sistema imunológico e são muito usados em períodos de crise. Eu usei uma dosagem alta por 1 mês, mais ou menos, que minha médica me passou. Depois fui fazendo o desmame, que é importante falar isso também, que medicamentos como corticoide, eles criam uma certa dependência, digamos assim. Então, a gente não pode usar por muito tempo e nem tirar de uma vez só. Por exemplo, se você está usando a dosagem 20 miligramas ou 40 miligramas, você não pode parar de tomar ele de um dia para o outro. Por exemplo, amanhã eu não vou tomar mais. Não pode, precisa ser feito o desmame. O que é isso? É você ir diminuindo gradualmente a dosagem que você está tomando até zerar. Só que isso só pode ser feito com acompanhamento médico. Porque o médico vai saber te dizer exatamente, olha, você precisa diminuir X miligramas a cada 5, 7 dias. Então, ele vai saber te dizer exatamente para justamente o seu corpo não sentir essa tirada brusca. Porque, infelizmente, alguns pacientes, quando tentam fazer esse desmame, até com acompanhamento médico mesmo, criam uma certa dependência. Então, quando diminui estou dando um exemplo, de 10 para 5 miligramas, ele volta a sentir sintomas. Então, ele estava bem, mas voltou a sentir sintomas. Então, o médico precisa acompanhar nesse processo de desmame e saber conduzir da melhor forma, porque às vezes você vai precisar voltar a tomar o corticoide, ou não vai poder tirar, vai ter que tirar mais devagar, vai demorar mais tempo. Então, isso é muito individual, é importante falar isso. Jamais deixe de tomar nenhum medicamento, não somente corticoide, né? Porque agora eu tô falando dele. Mas qualquer medicamento, você não deve parar de tomar por conta própria e nem tomar por conta própria. Então, o médico é a melhor pessoa para te ajudar em todo esse processo de medicação.
É importante falar também que os corticoides, eles, além de causar essa dependência, que eu falei, eles possuem muitos efeitos colaterais. Então, jamais tome um corticoide ou qualquer outro medicamento por conta própria. Bom, eu usei corticoide por um tempo, ele me ajudou muito nos sintomas, mas eu também tive alguns efeitos colaterais. Eu fiquei bochechuda, ele costuma causar retenção de líquido, escutei muito. Ih, você tá gordinha! Mas era só bochecha. Vou botar uma foto aqui. É até difícil, porque nessa época eu não tirava foto. Além de eu ter emagrecido muito no início, que eu também quase não tenho foto dessa época, depois que comecei a usar corticoide eu fiquei bochechuda. Então eu também não tenho muita foto dessa época. Acho que eu tenho uma ou duas só. E tive queda de cabelo também. Um dos meus primeiros tratamentos foi o corticoide com o imunossupressor, que me ajudaram muito, mas tive esses dois efeitos colaterais. Mas que no meu caso valeram muito a pena. Me tiraram da crise, meus sintomas melhoraram muito. Os 8 sintomas que eu citei lá no primeiro vídeo me ajudou demais. Mas é muito individual, né? Eu sei que tem pessoas que vão se dar bem com os medicamentos, com outros não. Mas é isso. É bom que hoje em dia, né, em pleno 2023, a ciência evolui muito, a medicina evolui muito. Então, cada vez mais vem novos medicamentos e tratamentos para ajudar a gente a ter qualidade de vida. Bom, agora vamos para o terceiro tipo de medicamento. É da classe de aminosalicilatos. Os mais conhecidos são a mesalazina e a sulfasalazina. Eles também são muito usados nas doenças inflamatórias intestinais, só que são mais usados na retocolite ulcerativa, mas isso também é muito individual. Ele tem tanto por forma de comprimido oral, quanto por supositório. Então, vou dar um relato pessoal meu agora. Quando eu descobri a doença de Crohn, ela já estava de moderada a grave. Meu intestino praticamente todo estava inflamado, a colonoscopia mostrou, estava muito inflamado, enfim. Usei corticoide, imunossupressor primeiro, depois tive que mudar de tratamento, cheguei a usar também, uso até hoje, aminosalicilato, e no meu caso o supositório, porque a minha inflamação estava no intestino todo, como eu falei, né? Só que ao longo do tempo do tratamento, a inflamação foi melhorando e foi ficando mais restrita a alguns pedaços. O que estava no intestino todo foi diminuindo até ficar no reto. Então, nesse caso, a minha médica passou o supositório, que foi fundamental para mim, me ajudou muito a desinflamar. Então, assim, é um medicamento mais usado para retocolite, mas sim, pode ser usado na doença de Crohn. Isso o seu médico vai avaliar o seu caso individualmente e saber qual é o melhor medicamento para você. Agora vamos para a quarta classe de medicamento mais usada, que são os biológicos. Bom, esses são os nomes complicados, hein? Os mais conhecidos são, tem o adalimumab, infliximab, ustekinumab, vedolizumab, são nomes bem difíceis, e eu lembro que no início eu ficava assim, meu Deus, nunca vou conseguir gravar, mas com o tempo a gente acaba se acostumando e aprende, né, a falar o nome do medicamento, é costume, fica tão rotineiro que... Bom, os biológicos são as classes de medicamentos mais atuais, digamos assim, mais inovadoras. Então, muita gente usa, eu uso também. Então, são medicamentos que estudos mostram que a maioria dos pacientes que usam tem uma resposta muito boa e conseguem alcançar a remissão. Esses medicamentos atingem especificamente as moléculas do sistema imunológico. E eles são feitos, diferentemente dos outros medicamentos que eu citei, corticoides, imunossupressores, nesses outros casos, são feitos por compostos químicos em laboratórios. Agora, os biológicos, eles são diferentes. Eles são feitos, digamos assim, por organismos vivos. Pode ser feito a partir de célula, micro-organismo, até vários tipos. Agora, vamos para a quinta classe de medicamentos mais usados, que são os antibióticos. Muita gente acaba não usando, mas é sim um tratamento bem usado e que ajuda demais. O mais conhecido é o metronidazol. Você já deve ter escutado falar. Muito útil nas doenças quando as pessoas têm, digamos assim, inflamações perianais, como fístulas, por exemplo. Então, ele ajuda demais. Esses tratamentos que eu citei são os mais comuns, os mais usados nas doenças inflamatórias intestinais. Com o avanço da medicina, sempre acaba surgindo um medicamento novo e isso é muito bom para a gente que tem uma doença crônica, porque infelizmente pode acontecer de você usar um medicamento se dar muito bem por um tempo, 5 ou 10 anos, também não existe regra. E depois desse tempo, o medicamento passa a não fazer mais efeito. É como se seu organismo acostumasse, digamos assim. Então, é muito importante que cada vez mais sejam desenvolvidos mais medicamentos e tenham mais opções terapêuticas, né, à nossa disposição. Porque se você precisar mudar de medicamento, você sabe que você tem mais 5, mais 10, mais 20 opções. Então, isso te ajuda muito, né? Ajuda muito a gente, dá mais esperança.
e deixa a gente com um pouquinho menos de medo, digamos assim. Imagina, você fica desesperada, ai meu Deus, e se esse medicamento não fizer mais efeito? E agora, o que vai acontecer comigo? Bom, existem outras opções. Em alguns casos também pode acontecer da pessoa precisar fazer uma cirurgia, tanto por complicações da doença, como por outras manifestações, como fístulas, hemorroidas, abscessos. É muito individual realmente, mas não é uma regra de que todos os pacientes que têm a doença precisarão fazer cirurgia, mas sim, é algo que pode acontecer. Agora falando um pouquinho sobre a minha experiência pessoal, atualmente estamos em outubro de 2023, eu estou usando biológico e aminosalicilato, mas como eu citei no início do vídeo, eu já precisei usar outros medicamentos, isso é muito individual. E é importante falar também que além da gente fazer o nosso tratamento, tomar tudo direitinho conforme o nosso médico passou, importante falar, hein? Não devemos tomar nenhum medicamento por conta própria, somente com recomendação e prescrição médica, hein? Tanto pelo tempo e dosagens prescritas. E também não pare de tomar o medicamento por conta própria. Então, além disso, além do tratamento, a gente precisa cuidar muito da nossa alimentação, do nosso psicológico, do nosso corpo, fazer atividade física. Eu até comentei sobre isso no vídeo anterior. Então, é um combo para a gente atingir a remissão e ter uma qualidade de vida e continuar em remissão, a gente precisa desse cuidado integral e para sempre, hein? Bom, quem tem doença inflamatória intestinal, como a gente costuma usar esses medicamentos que são imunossupressores, acabam mexendo com a nossa imunidade, a gente fica mais suscetível a pegar algumas doenças, infecções, viroses. Então, é importante a gente se cuidar sim. Converse com seu médico sobre as vacinas. Se você quiser, eu faço um vídeo específico só sobre isso, sobre os centros de referência, onde você consegue tomar algumas vacinas de graça, mas não deixe de conversar isso com o seu médico, porque tem algumas vacinas que a gente não pode tomar. Então, é importante, hein? Eu lembro que eu precisei tomar a gripe e influenza, é normal, a gente precisa tomar todo ano. Tomei de pneumonia, de meningite, hepatite, que eu me lembro, tomei HPV também, então são vacinas muito importantes. Mas lembre-se, converse com seu médico antes sobre quais vacinas você pode tomar para atualizar e deixar a sua carteirinha 100%, sua carteirinha de vacinação. Algumas você consegue tomar em posto de saúde sim, como a tétano, difteria, influenza, essa você consegue, tanto em campanhas quanto em postos de saúde. Mas essas que eu citei como HPV, meningite e pneumonia, elas são mais específicas para alguns grupos, então você só consegue tomar no CRIA, que é uma sigla para Centro de Referência de Imunos Biológicos e Especiais, ou então, né, na rede privada, mas costumam ser caríssimas essas vacinas. Algumas têm mais de uma dose, algumas você precisa renovar depois de 5 ou 10 anos, enfim. E agora um aviso importante aqui para o finalzinho do vídeo, para a gente terminar e fechar com chave de ouro: somente médicos e nutricionistas são habilitados para te passar medicamentos, tratamentos, te dar diagnósticos, laudos de exames e dietas, hein? Cuidado, não copie o tratamento nem a dieta de ninguém. Isso é muito importante e é muito grave, tá bom? O conteúdo que eu falo aqui no meu canal, em todas as minhas redes sociais, é apenas informativo, são informações que eu aprendo, gosto de compartilhar, né? E também contar as minhas experiências, mas não deixe de consultar o médico, tá? E não esquece, hein? Ativa o sininho e se inscreve aqui no canal. Qual o próximo vídeo você gostaria de ver aqui? Qual o assunto, qual o tema? Fala aqui nos comentários pra mim, pra me ajudar, tá bom? Beijo e obrigada quem assistiu até o final.